31 dias com Maria com o Espírito Santo. 18º dia. Tema de hoje, Maria, a primeira adoradora. Façamos juntos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão inicial. Vamos rezar com o anjo de Portugal a oração que foi ensinada aos 3 pastorinhos em Fátima. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Intenções gerais. Pela conversão dos pecadores, pela paz do mundo e pelas intenções do Santo Padre o Papa. Coloque agora as suas intenções particulares. Oração inicial. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Na divina vontade, vamos pedir para nós que a minha inteligência seja guiada pela verdadeira fé, a minha memória responda à verdadeira esperança e a minha vontade possua a verdadeira caridade. Vamos rezar São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do mal. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, prestai o inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, assista-nos com os vossos santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Vinde à comunhão. É verdade que não sois dignos dela, mas dela tendes necessidade. Nos fala São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Palavra que santifica. A comunhão reprime as nossas paixões, ira e sensualidade, principalmente. São Bernardo de Claraval. Agora, rezemos o texto do Espírito Santo com o coração repleto de adoração pelo Redentor Jesus Cristo. Antes, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reze 3 vezes esta jaculatória. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido Paráclito, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro mistério. Honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial, que procede do Pai e do Filho, unindo-os numa caridade infinita e eterna.
No lugar das Ave-Marias, reze. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Segundo mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na conceição imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Terceiro mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na encarnação do Verbo de Deus feito homem, no seio imaculado de Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instrui os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que o mesmo Espírito nos dê o gosto e o amor do bem, e nos alegre sempre com suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quinto mistério. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na sua presença atuante, permanente, na alma de todos os que vivem em estado de graça e assistindo à Igreja até o fim do mundo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Para finalizar o texto, reze 3 glórias ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração a Nossa Senhora de Pentecostes. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós nos consagramos ao vosso maternal amor e vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, ajudai-nos na efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo. Sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Meditação de hoje. Este Espírito Santo que nos ama tanto, vai nos conduzir hoje para uma meditação onde Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, vai nos guiando. Ela que foi a primeira adoradora. Que privilégio Nossa Senhora teve. Gestou Jesus. 9 meses. Que gestação, meu Deus. Gloriosa. Tão poderosa, porque trouxe para nós o amor perfeito, divino. E Nossa Senhora foi a primeira adoradora. Adorou seu filho no seu ventre. Quando uma criança vai pouco a pouco sendo gestada, desenvolvida. Meu Jesus, que coisa surpreendente. A gente não tem
do amor que ali foi colocado no coração de Nossa Senhora para gestar o Filho de Deus. Ô Mãe, vem nos ensinar, né, a amar o seu filho como a Senhora amou, como a Senhora adorou. E eu vou começar também hoje com algumas perguntas, só para que a gente passe a refletir, porque a nossa fé, ela precisa ser uma fé sólida, não uma fé, sabe, de tempos em tempos, mas uma fé que vai se consolidando, vai se entrelaçando, sabe? Quando a gente vai começando a fazer pontes, a gente vai aprendendo algo e aí a gente vai associando, vai buscando outros conhecimentos e aí vai fazendo essas pontes, vai criando mais conhecimento, vai aprofundando. O Senhor nos diz o quê? O barco está em alto mar. Então, já está em alto mar. Se nós já estamos em alto mar, nós precisamos o quê? Navegar. Navegar neste mar que é a vontade de Deus. Então vamos começar. Vamos pensar, nós queremos Deus realmente na nossa vida? Quem é Deus para nós? Nós vamos, na nossa pequenez, às vezes, com pouco conhecimento que temos, ou com conhecimento vasto que temos de Deus, porque muitos procuram aprofundar sua fé, outros não têm tanta chance de aprofundamento ou não procuram. Enfim, às vezes nós temos uma ideia do que é Deus, nós fazemos uma ideia e queremos que Deus entre nesta ideia que temos dele. Às vezes nós queremos um Deus que a gente formata, que a gente coloca numa forma, que a gente cria a forma, uma concepção dele, e diz, não, Deus tem que entrar aqui, na minha forma de pensar. Se não entrar aqui, não vale, não está bom. E aí, às vezes, a gente vai deixando Deus de lado, porque, mas não era assim que eu queria. Não era assim que eu pensava Deus. Se Deus coubesse na forma como nós pensamos que ele é, não seria Deus. Não é verdade? E aí, nós vamos entrar, já na nossa reflexão de hoje, conhecendo Santo Agostinho. Agostinho de Hipona, como era também conhecido. Este filósofo da filosofia patrística, considerado um dos pais ou um dos doutores da Igreja Católica. Seu período patrístico, consiste no primeiro esforço de criar-se uma base teológica e doutrinária para o cristianismo. Santo Agostinho é um dos responsáveis por criar esse embasamento com a sua filosofia cristã. Por que eu trouxe Santo Agostinho? Ele que foi filho de Santa Mônica, que era cristã devota, e seu pai pagão, vem nos ensinar hoje, através de uma história, não sei se ocorreu, mas de uma história que vai nos encher de amor e realmente confirmar Deus é infinito. Nós somos, incapazes de abraçar este Deus totalmente, compreendê-lo na sua integridade, na sua totalidade, porque Deus é infinito. E aí, nós vamos ver a história de Santo Agostinho e o menino na praia. Vamos ver, Vamos ouvir. Santo Agostinho, um dos maiores doutores da Igreja, autor de várias obras renomadas, até hoje tomadas como bases de estudos católicos, também deve esse dilema sobre a Santíssima Trindade. Quantos estão com esse dilema? Qual é o dilema? Deus é um Deus. Deus é um Deus. 3 pessoas em um.
Então, Santo Agostinho estava pensando sobre este grande mistério. É o mistério da Santíssima Trindade, que é insondável. E por volta do ano 415, nesse período, Santo Agostinho vinha refletindo dentro de seus mais profundos conhecimentos sobre a Santíssima Trindade para compor seus estudos e finalizar a escrita de uma de suas maiores obras, denominada De Trinitate, sobre a Santíssima Trindade. Após um dia de muito trabalho, completamente exausto em suas deliberações interiores, ou seja, pensando demais sobre aquilo, decide caminhar pela praia. Mas não deu trégua e manteve suas locuções mentais, ou seja, continuou a pensar sobre o tema, sobre a Santíssima Trindade, indagando. Mas, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, apenas um único Deus, como são suas conversas? Como pode três ser apenas um? Essa, dentre várias outras indagações que refletia em sua mente, chegou ao mais alto dos céus, até ao próprio Deus, que resolveu dar-lhe uma resposta de uma forma inusitada. Durante a caminhada na praia, Santo Agostinho avistou ao longe um menino e notava que ele corria rapidamente de um lado para o outro, sem pausa. Parecia muito determinado. Se aproximou mais e ficou ainda mais intrigado, pois percebeu que a criança pegava com uma concha uma pequena quantidade de água do mar e corria para jogar em um orifício na areia. Fazia esse percurso rapidamente e repetidamente, pois o buraco sempre se esvaziava quando a água era jogada nele, ao descer pela areia ao seu fundo. Fascinado pela ingenuidade do menino, o santo questionou. Santo Agostinho, o que está fazendo? O menino, vou colocar neste buraco toda a água do mar. O santo gentilmente olha para o mar, estende seus braços sobre a vastidão das águas e informa a criança seu entendimento, que lhe parecia ser muito óbvio. Santo Agostinho. Isto é impossível, menino. Como podes querer colocar toda essa imensidão de água do mar neste pequeno buraco? Neste momento, o menino, um anjo ou o próprio menino Jesus, quem sabe, né, olha seriamente e responde em tom forte. Menino, em verdade te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios da Santíssima Trindade. Em seguida, o menino desapareceu. Santo Agostinho imediatamente compreendeu que era uma resposta de Deus para suas profundas reflexões sobre a Santíssima Trindade. Nem ele e nem ninguém, como simples humanos, jamais desvendaria esse mistério infinito. Porque Santo Agostinho quis nos presentear com esta história? Para os adoradores entenderem que a mente humana é incapaz de entender Deus. Nós só somos capazes de compreender quando Deus nos manda suas luzes, suas santas inspirações. Aquilo que já entendemos de Deus, o pouco que já sabemos, é porque nos abrimos à ação do Espírito Santo. É porque nos abrimos a abraçar Nossa Senhora, ela que é cheia do Espírito Santo. E quando nós reconhecemos a nossa pequenez, como Deus trabalha em nós, como Deus vem em nosso socorro, né? Então vamos dar andamento. Queremos que o mundo, às vezes, mude, né? Porque o mundo está assim, de cabeça para baixo. Mas nós continuamos a olhar o mundo da mesma forma. O nosso olhar é um olhar
longe de Deus. Será que o nosso olhar, nós estamos olhando o mundo com o olhar de Deus? Se não, vamos pedir agora, vem Espírito Santo, vem Jesus, na tua vontade, fusiona teu olhar no meu. Eu quero olhar o mundo, a minha família, a minha vida, os meus amigos, os meus inimigos, a realidade que está em torno a mim, com o teu olhar. Porque nós estamos acostumados a olhar o mundo ou com a nossa mentalidade, né? Que às vezes é uma mentalidade muito contaminada pelo mundo, e não olhamos o mundo como Jesus. Quando nós passamos a olhar o mundo como Jesus, né, tudo muda. E como eu faço isso? Me enchendo da palavra de Deus. Quando eu me encho da palavra de Deus, né, eu mudo a minha maneira de ver as coisas. Porque Deus, que é sabedoria infinita, vai me enchendo da sua sabedoria. E a minha forma de olhar, ela tem muito a ver com a minha forma de pensar, com as minhas relações com o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Mas uma mente vazia, às vezes, ela vai o quê? Aquela frase, a mente vazia é a oficina do mal. Eu tenho que preencher a minha mente. E eu não posso preencher a minha mente do mundo, porque o mundo esvazia. O mundo tira o que é bom e coloca as suas ideias, que são cheias de o quê? De distanciamentos de Deus. Não ameis o mundo, porque não sois do mundo. A gente não deve amar o mundo. E Santo Agostinho vem nos dizer, se Deus se esconde, né? Se ele se esconde, porque quer ser procurado. Deus se esconde aonde? Na Santa Eucaristia. Ele se esconde. Nós precisamos procurar este Deus. Ele quer ser procurado. Por isso ele se esconde. Ele se escondeu na Santa Eucaristia. E ele vem nos perguntar hoje, com quem você anda? Nós andamos com Jesus ou com o mundo? Se andamos com Jesus, Jesus vai mudar a nossa forma de ver, vai nos dar uma metanoia, produzir em nós uma metanoia, uma forma nova de ver a vida, de pensar. Já o mundo não. Se andamos com o mundo nos faz o quê? Pensar em ilusões, buscar ilusões, porque veste o mal como algo bom. Né? Coloca o mal, suas ideias, longe de Deus, bem embalada, e diz, olha, toma. E como nós nem sempre usamos ou pedimos, devemos pedir este dom do Espírito Santo, que é o dom do discernimento dos espíritos, para saber quem está agindo naquela realidade, naquela situação. Quem é que está agindo? É o Espírito de Deus, o Espírito do mundo ou o Espírito maligno? Para isso, precisamos do Espírito Santo. É ele que vai nos dar o discernimento dos espíritos. E quantas vezes, neste contexto que nós estamos, tão cheio de tecnologia, corre para lá, corre para cá, faz isso, faz aquilo, estuda aqui, estuda ali, faz mil e uma coisas. Quantas vezes a gente diz, ó, a minha casa não caminha sem mim. Nós muitas vezes até dizemos, o mundo não caminha sem mim. Ou seja, tomados pelo ativismo, o inimigo aí, ele se aproveita. Por quê? Porque ele vai nos encher, às vezes, até de coisas boas. Vai fazer um curso, vai fazer academia, agora vai fazer uma nova, vamos dizer assim, um novo tratamento, vai buscar isso, vai buscar aquilo, vai. São coisas boas? São. São coisas que vão lhe melhorar? Vão. Mas existe um limite. Porque aqui, a água, quando a gente bebe, a gente precisa de água para nutrir o corpo, né? Hidratar o corpo. Mas a água em demasia, ela mata. Então, nem sempre o mal vai te oferecer o mal. Porque se a alma estiver cada vez mais em oração, ela vai começar a perceber, né, a presença de Deus e a presença do inimigo.
Às vezes o inimigo não vem lhe dando de cara algo ruim. Ele vai lhe oferecer coisas boas, mas essas coisas boas em demasia. E ao te oferecer isso, ele começa a te esgotar. A pessoa exausta, ela fica nervosa, desanimada, irritada, desatenta. Ela baixa a guarda. Baixando a guarda, o inimigo aí tem um terreno bem amplo, bem fácil de entrar e fazer morada, sem que a alma até perceba. Então a gente tem que lutar contra aquela frase que muito aperta, pouco abraça, né? Eu quero apertar tudo, eu quero pegar tudo, eu quero fazer tudo. Só que tem um limite. E a nossa função principal aqui é o quê? Adorar, glorificar, amar Deus. Então, quando nossa vida é muito sobrecarregada, significa o quê? Que nem sempre nós vamos ter tempo para este Deus. Mas aí, em muitas aparições, Nossa Senhora diz assim, rezai sem cessar, rezai sem cessar. E como é isso? Eu não tenho tempo quase para mim, para respirar. Significa o quê? Transforme sua vida em oração. Transforma a oração em vida. Ou seja, Deus em todo lugar. Deus em todo momento. Quando nós amamos alguém, aquela pessoa está sempre na nossa mente, na nossa preocupação, no nosso coração. É assim. Se eu amo Deus, ele deve estar sempre presente em tudo que faço. Então, é uma adoração contínua. Nossa Senhora, ela gesta Jesus e continuamente adora Jesus. Jesus nasce. Nossa Senhora deixou de adorá-lo? Não. Mais ainda, porque os olhos contemplaram a grandiosidade de Deus. Ela trouxe ao mundo o Salvador. Então, a adoração é fonte de restauração. Se você está cansado, esgotado, do seu dia a dia, né? Não só pense em sair, em fazer coisas. Eu vou para uma festa, eu vou para uma balada, vamos tomar uma cervejinha, eu vou para a casa de amigos para bater um papinho. Né? Tudo bem. Se for feita todas essas coisas em Deus, mas só que temos que ter esta interrogação bem grande. Tudo em demasia, água em demasia, não vai fazer bem. Eu tenho que me encher de que tipo de água? A água viva. Onde eu vou encontrar restauração para o meu corpo cansado, meu corpo, alma e espírito? Na adoração, na Santa Eucaristia. Nós estamos muito acostumados a irmos para fora e não para dentro. A Santa Eucaristia nos chama para a introspecção, ou seja, para o meu interior. Eu preciso me olhar, eu preciso ver Deus trabalhando em mim, agindo em mim, me movimentando na sua graça. Então, Jesus quer nos encher dele. E São Tomás de Aquino nos diz, a comunhão destrói a tentação do demônio. Olha que forte. A comunhão destrói a tentação do demônio. Aí você diz, mas tem gente que comunga. E parece que sai pior. Não, porque não entrou em comunhão. Não é só lá, é ir lá, né, na igreja, participar de uma Santa Missa. Mas se você não tiver em comunhão, corpo, alma e espírito com Cristo, você não comungou. Você comungou até para a condenação. Quantos estão comungando para a sua própria condenação? Por isso, quando nós formos diante, né, da mesa eucarística, precisamos pedir, Jesus, dai-me um coração igual ao teu, manso, humilde, e que minha vida esteja conforme a tua santa vontade. Porque senão, nós estamos comungando para a nossa condenação. Deus nos livre e nos guarde, né? Então, o sol divino, que é Jesus, que nos quer dar a sua luz, o seu calor. O sol nos dá luz e calor, o sol físico que conhecemos. Mas o sol divino nos dá a sua luz divina, o seu calor divino, que fecunda a nossa vida com a sua divina vontade. O céu se movimenta com a vontade de Deus. Todos vivem lá, com a sua vontade, a vontade de Deus. A terra precisa aprender
a viver também só com uma vontade, a vontade de Deus. Ou seja, vamos ceder a nossa vontade para que a vontade de Deus reine como reina no céu, reine também na terra. Basta que sejamos como? Dóceis, pobres como Nossa Senhora. Um interior pobre, um interior que é capaz de estender a mão e pedir: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecador, pecadora. Então, alma que espera ser saciada pela presença amorosa do Senhor, vai ser agraciada por esta presença, sim. Santa Teresa d'Ávila nos diz: não há meio melhor para se chegar à perfeição do que a Santa Eucaristia, do que a adoração. Você quer ser perfeito, como o Pai, como Jesus é perfeito? Adore. Se alimente com a Santa Eucaristia. Quem vai adorar Jesus? Como Maria adorou, precisa gestá-lo dentro do seu interior. Adorá-lo a todo instante. Tem em conta que Jesus mora no nosso interior. Se nós fomos batizados com batismo, ele abre esta possibilidade do Espírito Santo habitar no nosso interior e fazer grandes coisas, porque ele é o santificador. E aí nós temos Jesus como um doce hóspede da alma. Mas eu acho que Jesus, quando vem para se hospedar no nosso coração, ele não só quer ser hóspede. O hóspede é aquele que vem, vai ficar um tempo e depois vai embora, né? Não, ele quer permanecer. Então, quando nós temos um hóspede na casa, na nossa casa, normalmente queremos recebê-lo muito bem. Não é verdade? E não nos esquecemos dele. Ó, tem um hóspede dentro da nossa casa. Olha, atenção, vamos cuidar bem dele. Vamos recebê-lo bem. Então, o ritmo da própria casa muda. Então, se o seu ritmo da tua casa não mudou, você recebeu esse hóspede está na tua casa, e o ritmo continua a mesma coisa, tem alguma coisa aí errada. Né? Tem alguma coisa errada, não está caminhando como deveria caminhar. Não é verdade? Então, vamos ver como é que está esse hóspede dentro da nossa casa. Não queiramos ele só como hóspede, não. Ele deve ser o dono do nosso ser. O missal romano nos diz: do seio virginal da filha de Sião, Maria, brotou aquele que nos alimenta com o pão dos anjos. Se você quer ser alimentado com o pão dos anjos, você tem que buscar Jesus, que se esconde na Eucaristia. Devemos degustá-lo interiormente, porque só tem sabor, né? Uma fruta, algo que a gente come, quando a gente degusta, sabe? Comer rapidamente ou, né, com ânsia, não traz aquele sabor. Mas se a gente pacificamente, calmamente, começa a degustar da presença do Senhor, que vai enchendo o nosso corpo com o seu amor. Então, o amor, ele precisa ser degustado. O amor que quer nos amar, ele precisa ser degustado. Caso contrário, jogamos fora Jesus. Ele quer o sumo bem. Por quê? Porque nós estamos com a mente tão carregada de nós mesmos, das nossas preocupações, dos nossos afazeres, que é como se fosse tudo automático. Vamos para a missa, recebemos Jesus, glória a Deus, e voltamos para o nosso dia a dia, mas como se nada tivesse realmente, substancialmente ocorrido de importante, sem degustarmos a presença de Deus que vem conosco. É Deus Emanuel, ele quer estar conosco. E como é que nós vamos permanecer em constante adoração? Quando nós oferecemos continuamente a nossa vontade a Deus. O Pai Nosso nos diz. É a oração que o Senhor nos ensinou. E ele nos fala
sobre essa necessidade de entregarmos continuamente a nossa vontade a Ele, para termos forças de lutar contra as tentações que são constantes, frequentes, e só um homem carregado da sabedoria do alto pode combater o bom combate. Porque a preocupação, nosso dia a dia, nos domina. Os nossos espaços interiores estão cheios da nossa vontade. E a nossa vontade cria o quê? Inquietação, vazio, é oscilante, é inconstante, é mal-humorada, e aí vai. Porque estamos agindo com a nossa vontade. Quantos entram na adoração quando nós vamos até Jesus? Às vezes a gente vai com Jesus para Jesus resolver problema para a gente. Cabeça cheia, digo, eu vou para a adoração para ver se me acalmo, se Jesus me dá uma luz. Ótimo. Jesus quer te receber, né? Em espírito e em verdade. Como você está? Mas temos também que ir com o coração para consolar Jesus, para reparar Jesus. A gente só pensa, venha a nós, venha a nós, venha a nós, o vosso reino, nada. A gente nem pensa que Jesus precisa ser consolado, reparado, amado, pedir perdão por nossas faltas e por tantos. Aí eu pergunto, quantos entram na adoração e saem verdadeiramente com Jesus? Quantos entram, falam, mesmo sem abrirem a boca, mas com pensamento, mas não permitem que Jesus responda, fale? Quantos vão adorar para fazer companhia a Jesus, para diminuir a sua dor, a sua saudade que Ele tem de cada um de nós? Quantos vão com a consciência de que Jesus está ali no sacrário, está sofrendo por cada um de nós, porque Ele é o Salvador e Ele sabe que, apesar do sumo sacrifício que foi a redenção, muitas almas irão ainda se perder. Então vamos consolar o coração de Jesus. Vamos repará-lo. Às vezes a gente não tem essa compreensão. Mas o que é adorar? É Jesus se dar a mim. E eu que me dou a Jesus. Aí é uma comunhão, uma união. Deus é meu, eu sou dele. Adorar é trocar alegrias, tristezas, compartilhar. É falar como se a gente fala com um verdadeiro amigo. Jesus é o nosso amigo. E nós precisamos ajudar Jesus a levar a sua cruz. De cada dia. Por isso Jesus é um Deus que está conosco. Ele ajuda a cada um de nós levarmos a nossa cruz, mas também pede que o ajudemos. Não é como o Cirineu, né? A gente diz assim, a levar a cruz como o Cirineu. O Cirineu foi pago para ajudar Jesus a levar a cruz. Nós queremos ajudar Jesus gratuitamente, porque Ele nos dá tudo. Temos que ter essa mão dupla, né? Nós queremos receber de Jesus, o amor é assim, mas também quer ser amado. Jesus nos ama, mas também quer ser amado. E nós queremos ser um verdadeiro Cirineu para Jesus. Na nossa oração, na nossa adoração, na Santa Eucaristia, nas nossas ações diárias, na oração do Rosário. Maria vai nos ensinando isso. O Rosário é este o quê? Este caminho onde nós vamos meditando a vida de Jesus, ou seja, vamos ajudando, né, a carregar a cruz de Jesus. Maria vai nos dando esta possibilidade através do Rosário. Quando ele é bem meditado, quando ele está coração com coração. Os corações estão ligados, a alma e o seu Criador. Jesus espera por mim, mas também espera por você na Santa Eucaristia, na adoração. Ele nos chama de amigo, pois nos quer confiar as suas alegrias, as suas tristezas,
Mas quantos dão ouvidos ao Senhor a este chamado de amor? Quantas vezes a gente não foi até Jesus? Misericórdia, Jesus. Vamos pedir perdão? Vamos pedir perdão. Nem sempre vamos visitar Jesus com o espírito voltado para aliviá-lo. Só vamos até ele, em muitos momentos, para sermos consolados, né? Abraçados, beijados. Então, essa visão nossa, que é consequência deste mundo que vivemos, tão materialista, às vezes nós temos uma visão utilitarista de Jesus. Nos esquecemos que ele é uma pessoa. E como pessoa precisa de carinho, de atenção, de palavras positivas, amorosas. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, tu és tão grande. Jesus, tu és tão misericordioso. Quantas vezes nós fazemos isso durante o dia? Ou só vamos para Jesus, ó Jesus, eu fiz esta novena, eu preciso resolver esta questão, eu já fiz este terço, eu já fiz aquilo, é numa cobrança. Será que eu estou com o coração realmente aberto para dar? A gente só dá o que tem. E vamos observar o que a gente está dando a Jesus? Somos prontos a receber, mas tardos em dar. Mas nas Escrituras nos diz, há mais alegria em dar do que em receber. Demos amor, vamos dar amor para recebermos amor. Que a divina vontade vá nos aperfeiçoando a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus, com Nossa Senhora, com o mundo angélico, com o céu. O Papa João Paulo II nos diz: de certa forma, Maria exerceu a sua fé eucarística antes mesmo que a Eucaristia fosse instituída, pelo simples fato de ter oferecido seu seio virginal para a encarnação do Verbo de Deus. A Eucaristia, enquanto remete à paixão e ressurreição, ao mesmo tempo se insere em continuidade com a encarnação. Maria concebeu o Filho Divino na Anunciação, na verdade física do corpo e sangue, antecipando em si mesma o que, de alguma forma, se realiza sacramentalmente em cada fiel que recebe, no final do pão e do vinho, o corpo e o sangue do Senhor. Então, Nossa Senhora é adoradora por excelência. Maria oferece ao mundo o pão da vida, pois seu santíssimo ventre, como um templo, trouxe ao mundo o Redentor, devido à sua fé, ao Espírito Santo que habitava em profusão em Maria. Santa Catarina de Gênova nos diz assim: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Olha aí. Você passa muito tempo diante do sacrário? Se não passa, vamos pedir perdão. Eu preciso pedir perdão. A gente perde muito tempo com as coisas do mundo, pouco tempo diante do Senhor, que é o sol divino. O apóstolo Paulo demonstra sua união e comunhão com Cristo, porque ele expressa: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto que temos que professar continuamente. Cristo está vivendo continuamente em mim, então não sou eu mais que vivo, é Ele que vai vivendo em mim. E esta frase muito mais se aplica a Nossa Senhora, de maneira especialíssima. Ela forma um só corpo com o Filho do Altíssimo. São Bernardo de Claraval, ele nos alerta, ele nos chama a esta reflexão. Quando Jesus está presente corporalmente em nós, ao redor de nós, montam guarda de amor os anjos. Olha aí, quando nós recebemos Jesus Eucarístico, quem vem adorar Jesus em nós? Os santos anjos. Que beleza, meu Deus, que grandiosidade. Aos pés da cruz, Maria
mãe, o discípulo amado, fazem memorial do ápice do sacrifício de Jesus e hora de celebrar a Eucaristia. A Eucaristia fortalece o vínculo perene de amor entre filhos, nós somos filhos de Nossa Senhora, e mãe, em Cristo Jesus. Estes vínculos, mãe e filhos, serão cada vez mais estreitos a partir do momento que buscarmos continuamente a Santa Eucaristia. Santo Agostinho nos diz, na Eucaristia, Maria perpetua e estende a sua maternidade. Olha, meu Deus, quanta sabedoria destes santos maravilhosos, divinos, que Deus nos traz, estes amigos do céu. Maria, morada do Deus vivo, templo do sacerdote eterno. Como não recorrer a Nossa Senhora e pedir que nos ensine a adorar como ela sempre adorou e adora este Filho amado? Receber o Senhor na Eucaristia, o que é? É comungar Jesus por completo. Corpo, sangue, alma e divindade. Presença real. Não é uma fantasia, não é uma representação. E nós vemos, através dos milagres que vão sendo apresentados para nós ao longo dos séculos, onde Jesus mostra sua presença eucarística através dos milagres eucarísticos, que são sinais da divindade escondida na Sagrada Eucaristia. E como eles se dão? Normalmente aparecem quando o vinho toma a forma do sangue de Cristo e a hóstia aparece sob a forma de tecido humano. E este tecido humano é o tecido do coração, miocárdio, músculo do coração, num estado de estresse muscular, relacionado a grandes sofrimentos físicos. Deus é de uma delicadeza, de um poder tão grande, que nos invade. Quando nós realmente temos fé, Deus nos invade. Mas nos invade com o quê? Com o amor. O sangue e o corpo de Cristo volta às suas aparências verdadeiras. Não é mais pão e nem vinho. Aí ocorre o quê? Transubstanciação. São os sacerdotes, os filhos de Maria, que trazem Jesus para nós. Este pão vivo, descido do céu. Porque a transubstanciação provoca o quê? Uma mudança da substância. É uma mudança milagrosa. A gente vê pão, a gente vê vinho, a gente sente, degusta. Percebe nos nossos lábios. Mas verdadeiramente, meu corpo é o quê? É verdadeiramente comida. O meu sangue, verdadeiramente bebida. Então Deus vem como alimento, nos alimentar, porque Ele sabe que a batalha é grande. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Se nós não nos alimentarmos da força do alto, nós não vamos conseguir caminhar com Jesus. Ficaremos pelo meio, né, no meio do caminho. Então é preciso adorá-lo, é preciso recebê-lo na Santa Eucaristia. São Boaventura nos diz, ainda que friamente, aproxime-se, confiando na misericórdia de Deus. Nós precisamos confiar nesta misericórdia que nos quer cada vez mais próximos dele. E para isso o Senhor nos enche da sua presença eucarística. Adore este Deus na sua vontade. No louvor, no sim de Maria, vamos louvar a Deus. Obrigada, meu Deus, porque Nossa Senhora com o sim trouxe para nós a Santa Eucaristia. Carlos Acutis, né, nos diz, o venerável Carlos Acutis, nos diz, estar sempre com Jesus, este é o meu projeto de vida. Qual é o seu principal projeto de vida? O principal. Para uns vai ser ganhar muito dinheiro, para outros ser famoso, para outros casar, para outros ter títulos, para outros ter filhos, formar uma família. Isso tudo são acréscimos.
Nós precisamos ter em mente o quê? Qual é o principal projeto de minha vida hoje? É a nossa salvação. Porque a palavra diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vir a perder a sua vida. A sua vida o quê? Terrena, na primeira morte, e a vida espiritual, né, eterna, na segunda morte. E para entendermos ainda mais este mistério, né, o mistério da Santa Eucaristia, este Deus que se esconde, Santo Agostinho, nesta oração, neste poema, ele diz para nós, né, nesta frase parece um poema. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Se você é fraco, você vai se alimentar com a Santa Eucaristia, que é um verdadeiro remédio para o corpo, a alma e para o espírito. Deus quer nos curar, mas Ele sabe que a cura do ser humano é processual. Não é só uma cura física, mas uma cura espiritual, porque o que importa na realidade é o homem espiritual, esse edifício espiritual ser erguido. Apesar de termos tantos benefícios, às vezes, né, não vamos a este médico dos médicos buscar o remédio divino que é a Santa Eucaristia. E neste momento, nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha reparar o coração de Jesus e de Maria por tantas profanações e sacrilégios contra a Santa Eucaristia. Quantos não amam o Senhor Eucarístico e profanam e ofendem? Então vamos agora reparar este coração com a oração ensinada aos pastorinhos em Fátima pelo anjo de Portugal. Vamos reparar o coração de Jesus. Repitamos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E dentre tantos milagres eucarísticos pelo mundo, um dos mais famosos é o milagre eucarístico de Lantiano. Nós vamos ler esse trecho para chegarmos ao final desta meditação. O mais famoso e notório dos milagres eucarísticos é o de Lantiano, ocorrido em meados do século VIII, na cidade italiana de Lantiano. Enquanto celebrava a missa na igreja dos santos de Gonciano e Domiciano, um monge da ordem de São Basílio, que andava descrente com a sua fé, notou que dentro do cálice da consagração o pão e vinho haviam se transformado em carne e sangue, fato que o fez cair em lágrimas, pedindo perdão a Deus. O monge, então, anunciou o milagre aos fiéis, que exultaram em êxtase e adoraram Jesus presente na Eucaristia. Depois disso, as relíquias foram postas em um tabernáculo de marfim até 1713, onde a carne passou a ser conservada numa custódia de prata e o sangue em um cálice de cristal, onde se conservam até hoje. Os milagres eucarísticos são provas contundentes do amor de Deus. São provas que confirmam o Evangelho de São João, quando diz: o Verbo se fez carne. A carne é verdadeira carne. O sangue é verdadeiro sangue de Cristo. Porque muitos exames foram feitos, exames científicos, e comprovaram
que Deus nos ama e Ele quer que o procuremos na Santa Eucaristia. E São Tomás de Aquino nos agracia com esta oração, com esta poesia. Adoro-te, devote. Eu te adoro, com afeto, Deus oculto, que te escondes nestas aparências. A ti sujeita-se o meu coração por inteiro e desfalece ao te contemplar. A vista, o tato e o gosto não te alcançam, mas só com ouvir-te firmemente creio. Creio em tudo o que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro do que esta palavra da verdade. Na cruz estava oculta somente a tua divindade, mas aqui se esconde também a humanidade. Eu, porém, crendo e confessando ambas, peço-te o que pediu o ladrão arrependido. Tal como Tomé, também eu não vejo as tuas chagas, mas confesso, Senhor, que és o meu Deus. Faz-me crer sempre mais em ti, esperar em ti, amar-te. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dás vida ao homem, faz que meu pensamento sempre de ti viva e que sempre lhe seja doce este saber. Senhor Jesus, terno pelicano, lava-me a mim, imundo, com teu sangue, do qual uma só gota já pode salvar o mundo de todos os pecados. Jesus, a quem agora vejo sob véus, peço-te que se cumpra o que mais anseio, que vendo o teu rosto descoberto, seja eu feliz, contemplando a tua glória. Vamos rezar 3 Ave-Marias, agradecendo Jesus Eucarístico, agradecendo Nossa Senhora, que nos trouxe esse presente do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Ó prometido e suspirado Consolador, Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, descestes para consolar e santificar a Igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens, fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra, chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois o amor, piedade de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava dizendo: mandai o teu Espírito Santo, fazei-nos novas criaturas e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança, repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Cantemos juntos o Veni Creator. Vinde, vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais.
Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte vivo, fogo, amor, a unção divina e salutar. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Oh, 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 oh. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Vinde Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais.